Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa Pereira e eu vim falar sobre o meu parto na pandemia. Quer saber mais? Vem comigo! Bom, eu quero relatar aqui pra vocês, eu já falei lá no meu Instagram, pra quem não sabe, meu Instagram é Mágica Colorida, segue lá. E eu fiz o relato assim que tudo aconteceu, eu já relatei lá no meu Instagram. Como todos sabem, todo mundo tem direito a um acompanhante no parto cesariana, isso é uma lei, isso acontece. Mas devido à pandemia, eu não tive esse direito meu foi tirado. E assim, em outros lugares, em outras cidades, em outros hospitais, parece que estava podendo ter acompanhante, mas eu não tive esse direito. Então eu vou contar exatamente tudo o que aconteceu comigo na pandemia e assim, eu tive meu bebê dia 20 de setembro de 2020 na Santa Casa de Sorocaba, tá? E pode ser que haja aí uma segunda onda de coronavírus, já estamos em novembro de 2020, pode ser que venha ocorrer novamente. E assim, vocês mamães grávidas aí ficam um alerta para vocês, caso aconteça, né, novamente aí a onda e as restrições. Então eu vou tentar resumir exatamente tudo o que aconteceu comigo na Santa Casa de Sorocaba. O meu pré-natal foi todo pelo SUS. Então eu não tenho que reclamar do SUS, de todo atendimento, de todos os exames, começando pelos exames, tá? Eu fiz 2 ultrassons pelo SUS, era para ser 3, mas um eu perdi, eles não ligaram para mim, eu tive que pagar, mas isso aconteceu no comecinho, tudo bem, eu tinha condições de pagar, eu paguei. E no primeiro ultrassom que eu fiz pelo SUS, já começou aí, já tava o surto da pandemia e tudo mais, era um momento assim, é um momento que a gente quer saber se o nosso filho tá bem, né, a gente quer pegar aquelas imagens, a gente quer compartilhar com a família. Eu sou casada, eu queria que meu marido estivesse comigo, mas infelizmente meu marido não pôde ir e meu pai foi junto, só que foi barrado, ele não pôde entrar, eu tive que entrar sozinha. Até aí tudo bem, né? Só que não deram imagens, não deram nada. Eu fiz na Policlínica de Sorocaba. Então, assim, é muito triste você ir lá, você querer ver seu filho. Graças a Deus estava tudo bem, mas é muito triste você não ter ninguém ali junto com você, com a sua alegria para compartilhar. E é muito triste saber, assim, que você também não tinha nenhuma imagem para levar para sua família e ver que seu bebezinho estava bem. Não pode filmar, não pode nada, enfim. Passou, né? Ai, tudo bem, aconteceu, passou. Aí ocorreu que eu fui 3 vezes ao Hospital Santa Casa de Sorocaba, que eu passei mal, enfim. Devo aqui falar que as 2 vezes que eu fui, na terceira vez eu já fiquei internada, nas 2 primeiras vezes eu fui, eu fiquei assim, é a minha opinião, tá? Isso que eu vou falar. Eu fiquei bem segura, porque eu fui atendida por médicas, todas jovens, muito jovens, fui tratada super bem. Mas assim, ai mãezinha, é normal, volte para casa. Então assim, eu ficava insegura, até que ponto essas doutoras, assim, muito novinhas, gente, parecia que tinha se formado agora, não sei, pode ser que sim, né, devido à pandemia, teve que chamar novos médicos aí, se formando rapidamente. Enfim, ai, não é nada, então eu fiquei morrendo de medo. Mas Deus foi tão bom que na terceira vez que eu fui, teve a troca de plantão e eu fiquei internada. E detalhe, eu tive também pressão alta na gravidez, tomei remédios todos pelo SUS. E daí, nessa terceira vez, eu fui com a pressão alta. Nas outras 2 vezes também, a minha pressão estava altíssima. Na terceira vez, eu fui com a pressão super alta. E a médica do primeiro plantão solicitou o ultrassom, que chama Doppler, não sei se vocês sabem, e também o exame de sangue para verificar como estava a minha pressão. E eu já estava de 39 semanas. Mas daí ela, não sei que conta que ela fez, falou que eu estava com menos e eu estava com 1 dedo de dilatação. Eu ia fazer 39 no outro dia. E ela comentou comigo de induzir ao parto. Falou assim, olha, mãezinha, a gente vai ver como que tá seu ultrassom, seus exames, então vamos induzir o seu parto. Eu já fiquei, opa, ela falou assim, você sabe como que é a indução? Eu falei, não, a gente coloca um remedinho e começa o trabalho do parto.
Eu já fiquei assim desesperada e eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Trocou o plantão, fiz o ultrassom. Chegando lá, o rapazinho do ultrassom falou assim: nossa, seu bebê é grande. Eu falei: quanto? Ele falou assim: tá com 4 quilos, mais de 4 quilos. Eu falei: meu Deus do céu, imagina essa criança de 4 quilos saindo. Então eu fiquei desesperada. Aí trocou o plantão, peguei 2 doutores assim ótimos, eu não vou saber dizer o nome deles, eu acho que deve ter nos papéis lá, mas enfim, eles que me operaram. E chegando lá, eles falaram assim: mãezinha, vamos fazer esse bebê nascer hoje? Gente, pra mim ali era Deus falando comigo. Eu falei: vamos. Então a gente vai ter que fazer uma cesariana porque a sua pressão tá alta, o seu bebê é grande, então vamos fazer cesárea. E ali assim foi que eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. E eu precisei ficar internada. E é uma dica para as mamães aí grávidas: por favor, não comam nada na Santa Casa, não comam nada antes de ir pro hospital. A minha besteira foi: eu não comi nada, eu tava de jejum, eu fui de madrugada. Mas lá no hospital me ofereceram uma bolachinha e um chazinho. E o que eu fiz? Comi. Tava com fome, né? Eu não deveria ter comido. Daí eu tive que ficar de jejum mais tantas horas. Se eu não tivesse comido, a minha operação ia ser rapidinho. Acho que já ia ser nas primeiras horas do dia e minha alta também. Mas enfim, comi lá, não como. Uma dica. E aí eu fiquei internada. Fiquei até, o meu parto foi 4h33, então eu fui no hospital 5 horas da manhã, eu fiquei até 4 horas da tarde, 33. Na verdade eu fiquei muito mais, né? Depois que você tem o bebê, você não pode comer, você vai comer só no outro dia. Então eu fiquei sem comer e aí começou, né, o desespero. Eu não podia ter acompanhante. Aí meu marido só podia assistir o parto e depois ele ia embora. Então eu fiquei internada sozinha no quarto. Até então tudo bem, você grávida ali, graças a Deus tem internet, tem celular. Quer dizer, internet minha do meu celular, né? Porque no hospital nem sei se tem internet. Fiquei lá conversando com a minha família, distraí, deitei um pouco, relaxei. Chegou a hora do parto. Aí veio um pessoal, colocou a sonda em mim. Ai, gente, é muito incômodo. Algumas pessoas, quando eu relatei isso, me falaram que a sonda foi colocada após a anestesia. O meu não, o meu foi antes e me incomodou bastante, mas não doeu, me incomodou. E meu marido chegou bem na hora. E pensa, né? Eu lá com as pernas abertas e as mulheres colocando a sonda em mim. Tudo bem. Fomos para a sala de cirurgia, então todos os lugares que eu passava no hospital, eu tenho alergia a um remédio, um tipo de remédio, então toda vez eu passava num lugar, elas me perguntavam alergia, tudo, faziam um check-up assim em mim. Como que é seu nome, nananana. Então todas as portas que eu entrava era a mesma pergunta. Quase que eu falei: gente, copia ali do outro, mas não. Isso é um protocolo deles mesmo, para não ter erros, né? E aí passou. Eu fui para a sala de cirurgia, cheguei lá, fui apresentada à equipe, aí eles colocaram, veio 2 enfermeiras, eu lembro, me abaixaram, aí veio a anestesista, se apresentou, né, todo mundo se apresentou, na verdade. Aí ela veio com uma agulha desse tamanho, abaixou eu assim, eu tinha que ficar relaxada, colocou nas minhas costas. Eu senti sim um incômodo, tá? Na hora que ela colocou, falou que não podia mexer, mas eu senti sim um incomodinho assim, mas nada de dor, não doeu. Aí me deitou e já comecei, a partir daí não senti, assim, dos meus seios assim pra baixo, eu não sentia mais nada. E daí colocaram, eu já tava com acesso no braço, eu já tava, minha pressão era medida a todo momento, não é medida que fala, tem alguma palavra que eles falam pra aferir, né? Acho que é aferida. Alguma coisa assim, gente, eu não entendo esses protocolos médicos. Então, todos os momentos eles verificavam a minha pressão, vou falar assim. Aí, eu acho que vai ficar um pouquinho largo se ficar. Deixa eu ver quanto tempo. Eu vou ficar de olhinho no tempo pra não ficar muito cansativo aqui pra vocês, tá? Vou tentar resumir no máximo. Daí meu marido logo entrou, ele já tava lá, né, ele vestiu a roupinha lá, ele sentou do meu lado, aí coloca os braços assim abertos, pra quem não sabe como é um parto, era o meu primeiro parto, também não sabia, aí colocou um negócio, daí falou assim pra mim: vou colocar suas mãos aqui pra você não coçar o rosto. E colocou um paninho, daí tinha sempre uma enfermeira ao meu lado aqui, no meu lado esquerdo, direito. Ai, gente, direito aqui.
Sempre tinha uma enfermeira do meu lado e, e ela o tempo todo ali me auxiliando. É, ela verificava que nem o acesso, a pressão, tudo, ela estava ali verificando e conversando comigo. Dela, a gente vai abrir deixar sua mão aberta para não colocar a mão no rosto. Mas a gente sabe que não é isso. Aí colocou aquele pano assim, falou assim, a gente vai pôr, depois a gente tira, é rapidinho. E realmente foi rápido a cirurgia, mas pra mim, ali foi assim, uma eternidade, sabe? Aí os médicos chegaram, eles começaram, aí passaram um negócio. Gente, eu sentia mexendo em mim, mas eu não sentia dor, tá? Então eu sentia que estavam passando um negócio assim nas minhas pernas, assim, acho que era iodo. Aí depois chegou os médicos, parece que eles já estavam cortando minha barriga. Só que assim, eu não vi nada, não sei como que funciona. Meu marido tava do lado, ele tava vendo tudo. Falou que viu lá as gorduras, tudo pra fora. E assim, foi um flash que ali parecia uma eternidade, mas é rápido, muito rápido. E eu não senti dor. Aí meu bebê é muito pesado, o Luca, nossa, é pesado e grande, né? Aí a enfermeira deste lado aqui, ela começava também a ajudar a empurrar ele. Ela começou a empurrar assim, eu já fiquei preocupada, né? Mas ela fazia uma pressão, uma força, que eu comecei a sentir ânsia. Eu falei, eu acho que eu quero vomitar. Daí ela colocou um pano aqui, se quiser vomitar, você vira do lado. Mas eu não vomitei. Aí daqui a pouco falaram assim, nasceu, como é cabeludo, nasceu. Aí falou, pai, vem aqui. Aí o Tony levantou, aí chorou, deu um chorinho. Daí eu falei, nasceu. Achei que a criança ia vir, né, até mim. Não veio. Pegou, foi com o Tony, que é o meu marido, lá pra uma sala. Eu não vi o Luca, gente, não vi. Nasceu, nem vi a criança. Foram lá pra uma sala, foram medir, foram pesar, foram limpar. O Tony falou que enfiaram um negocinho dentro dele, assim, sabe, pra sugar a sujeirinha, colírio, enfim, deram uma limpadinha nele. Aí demorou até um pouco e eles ficaram lá conversando e me costurando, sei lá o que eles estavam fazendo, limpando, enfim, parecia, como eu falei, a eternidade. Aí, daqui um pouco, veio o Tony, ele voltou. Aí veio a enfermeira com o Luca, e foi um momento assim, eu vou tentar pôr foto aqui pra vocês, não sei se vai dar, mas foi um momento assim, na hora que eu olhei ele, mas foi muito rápido. Aí a enfermeira colocou assim perto de mim e falou assim, dá um beijinho. Aí dei um beijinho, o Tony tirou foto, eu olhei pra ele assim. Foi mágico. Porém, logo ela falou assim, eu vou levar ele comigo e você vai ficar aí terminando a cirurgia e o seu marido pode ir embora. Aí começou o pesadelo. Pesadelo entre partes, tá, gente? Não vou generalizar, não. Daí, terminou a cirurgia, o meu bebê desceu, que eu não sei onde ele ficou, não sei se ele ficou numa incubadora, não sei com quem que ele ficou, sei que ele desceu. E eu fiquei ali sozinha. Daí me costuraram, tudo, terminou a cirurgia e me levaram para uma sala que chama, acho que pós-operatório, alguma coisa assim. Eu fiquei numa sala, me colocaram um cobertor. E fiquei ali o tempo todo também. Vinha um enfermeiro, verificava minha pressão. E eu tava com um sono assim surreal. E nisso veio uma enfermeira, eu quero relatar isso, veio uma enfermeira que colocou um negócio em mim, sabe, um chorinho. E falou assim, olha, ela falou o nome, esqueci, tá? Isso daí vai ajudar o seu útero a dilatar, seu útero a voltar ao lugar. Pensa numa dor. Gente, pra que fazer isso? Acabei de parir. Acabei de abrir toda a minha barriga. Aí a pessoa vem com um negócio pra eu sentir dor. Pra quê, gente? Achei o ó. Não, olha. Eu falava assim, meu Deus, por que essa mulher? Porque daí quando tava voltando, né, a hack, tava voltando meu organismo ao normal, eu comecei a sentir a dor do útero. Tava pulsando meu útero, sabe? Não sei se é normal isso acontecer. Eu relatei também no Instagram e me falaram que isso não é normal, mas aconteceu comigo. Enfim, eu tava com esse remédio aí pulsando, uma dor insuportável. Daí eu comecei a sentir minhas pernas, comecei a sentir essa dor na minha barriga, no meu útero, enfim. Aí logo quando foi 7 horas da noite, minha cirurgia foi 4 horas da tarde. 7 horas da noite eu tive alta deste local e me levaram pro quarto. Aí me carregaram, levaram pro quarto e logo assim, 2 minutos depois cheguei no quarto, na cama, já trouxeram o Luca no carrinho. Aí a enfermeira chegou e falou assim, você vai ter que amamentar ele. Gente, eu sozinha, não tinha ninguém no quarto, tá? Não tinha nem
uma outra pessoa, né, para uma outra gestante, nada, e eu não tinha acompanhante, eu estava literalmente sozinha no quarto. Aí ela pegou, colocou, fez eu virar de lado, eu morrendo de dor. Como que vira de lado? Virei de lado, elas me ajudaram assim, eu fiquei toda torta e colocaram o Luca no meu peito. Graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que o Luca pegou muito bem meu peito, não doeu. Tipo, no momento eu senti um incômodo, né? Claro, mas a primeira pega dele foi assim, boa. Então eu não senti dor. Aí eu fiquei ali com ele e pegaram e saíram, simplesmente saíram. E eu só falei, moça, pega meu celular ali. Peguei meu celular, avisei minha família que eu estava na sala, né, né. E eu lá com a criança ficou mamando, é o colostro, né, que sai primeiro. E ficou lá chupando, mamando, e eu fiquei lá o maior tempo. Tanto é que ele dormiu no peito. Aí passava uma enfermeira, eu gritei, porque também não tinha aquele negocinho nem pra, sabe, acender assim. Acho que é só em hospital particular também, nem sei se o hospital público tem. Mas aí a enfermeira veio, eu pedi pra ela tirar ele, né, do meu peito e colocar no carrinho. Eu tinha acabado de fazer uma cesárea, como que eu vou levantar e colocar a criança? Não tinha como. E ainda falava assim, não pode levantar a cabeça. Eu ficava lá encostada, deitada com a criança. Enfim. Aí sorte que esse plantão era um plantão muito bom. Aí quando foi umas meia-noite veio uma enfermeira dar banho nele, que deu a hora do banho, tava calor nesse dia. Então ele tomou banho, ela tirou toda a sujeirinha dele e tal. Colocou a roupinha nele, tudo ela que fez, tá? Ela abriu minha mala, ela pegou lá a roupinha no saquinho, tudo ela fez com o maior carinho. Ela, nossa, não tenho nem o que falar também, não sei o nome. Ela cuidou muito bem dele. Também ficou. E ele dormiu a noite todinha nesse dia. Só que eu não dormia. Primeiro filho, como que você dorme? E eu fiquei assim extremamente exausta e eu não podia comer nada. Aí quando foi no outro dia de manhã, essa mesma enfermeira que ainda estava no plantão me trouxe um pão e um suco. Aí eu comi e comecei a voltar. Mas, gente, eu estava assim, eu precisava de alguém da minha família do meu lado. Eu estava assim, exausta. Eu não queria dormir à noite porque eu não sabia como que o bebê, se o bebê estava bem, se o bebê, eu estava extremamente preocupada. Só quem é mãe sabe, mãe de primeira viagem ainda, eu não consegui dormir a noite toda. E eu estava num hospital assim, a porta tinha que ficar aberta, porque como que eu vou fechar a porta, né, sendo sem acompanhante, se precisasse de ajuda, não tinha como eu levantar, entendeu? Eu falei, deixa a porta aberta. Então, foi assim, momentos de muita. Se fosse para ter uma depressão em casa, com o pé cheio de sangue, porque eu não conseguia baixar, como que eu vou lavar o pé? Então, eu lavei só o necessário, joguei água e coloquei uma dica também para as mamães, aquelas calcinhas absorvente, foi ótimo para mim. Então, quando eu ia me trocar depois no banheiro, eu só tirava dos lados, tirava a calcinha, jogava e colocava outra, foi perfeito. A enfermeira ajudou a colocar roupa e tal, uma delas, né, porque a outra não me ajudou não. Enfim, esse plantão foi mais difícil. Aí trocou um plantão à noite e eu também, a criança só chorava e eu comecei a chorar de desespero porque eu não sabia o que o Luca queria. Tipo assim, eu tinha dado peito, ele chorava, acho que ele queria mais. Meu peito, não sei se estava saindo, né, leite. Daí eu falei, e eu não conseguia dormir, eu estava extremamente cansada. Aí vem uma enfermeira, né? A troca do plantão. Ela falou assim, ai, mãezinha, descansa, eu vou pegar ele, eu vou ficar. Porque eu falei, moça, eu não aguento mais. Eu quero ir embora, não tem ninguém pra me ajudar, eu tô sozinha, eu não tô conseguindo ficar com ele, eu tô com dor, tá morrendo de dor, enfim. Daí ela pegou ele, ficou com ele, fez, ele também dormiu a noite inteira depois. Ela acho que deu leitinho pra ele, não sei, acho que ela deu no copinho. Eu não vi, ela falou, descansa um pouco, aí fiquei deitada, tentando descansar, eu não dormi. Depois ela veio com ele e ele dormiu a noite toda e eu fiquei lá, parecendo uma coruja. Aí, enfim, no outro dia eu tive alta, quase meio-dia. Nossa, foi bem tarde mesmo a minha alta. Só que eu estava extremamente cansada. Quando a médica, né, a doutora, chegou pra dar alta pra gente, eu tava segurando ele assim com um travesseiro assim, né, segurando ele dentro de mamar, eu tava piscando, porque eu não consegui dormir nenhum dos dias. Eu estava num lugar também lá, com a porta aberta, e era uma sala e tinha o pré-parto lá, e umas mulheres gritando, assim, que eu acho que era parto normal, né? Eu até entendo.
e umas mulheres gritavam assim, nossa, era assustador. E também perto do neonatal, da UTI Neo. Então, assim, todos os dias os pais, mães iam lá. Na segunda-feira foi muito movimentada, assim, passava gente toda hora, sabe? Então era muita coisa, assim, eu ficava, não conseguia descansar. Aí eu tive alta, meu marido foi buscar. Gente, graças a Deus hoje a gente tem internet, porque se não tivesse internet eu acredito que eu teria ficado louca naquele hospital. Aí meu marido veio, buscou a gente, cheguei em casa aos prantos, chorando. Eu falei, mãe, eu não aguento mais. E eu coloquei na minha cabeça que eu não queria, não quero, né, mais ter filhos por essa experiência. Eu acho que assim, se você tem alguém ali pra te ajudar, se você tem alguém, se você descansa, gente, você acabou de fazer uma cirurgia, aí você tem que levantar pra cuidar do Luca. Depois, no outro dia, quem deu banho foi uma outra enfermeira também. Mas assim, eu tinha que levantar, eu tinha que pegar ele, eu tinha, sabe, eu tinha que caminhar, ainda falavam que eu tinha que caminhar por causa dos gases e tal. E assim, foi punk, assim, pra mim, sabe? Eu entendo por conta da Covid, né, que eu passei tudo por isso por conta do Covid, porque lá é um hospital de referência, tá? Tem pessoas lá internadas, tem até hoje, com coronavírus, então eles evitam, né, ter circulação de visitas, né, ali para não trazer a doença ou não levar a doença embora, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que com as mães, assim, deveria ser um pouco diferente, não só aqui na Santa Casa de Sorocaba, mas em todos os lugares, porque mães, principalmente de cesárea, eu não sei como que é um parto normal, porque eu nunca tive, mas dizem que é só na hora ali e depois a mãe fica mais tranquila. Mas um parto de cesárea é muito delicado para uma mãe, sabe? Para um ponto estourar, para acontecer qualquer outra coisa assim de ruim, né, com a mãe, é rápido. Então, eu acho que a gente precisa, né, ter um apoio de pelo menos um familiar. Eu acho que eles deveriam repensar muito nisso, sabe? Eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Eu realmente fiquei assim, totalmente cansada, totalmente exausta. E foram, assim, dias terríveis, assim, não foi aquele sonho, aquela mágica, olha, acabei de gerar um filho, tudo bonito, tudo lindo. Pra vocês terem uma ideia, a sair da maternidade, eu quase não coloquei no meu filho. Eu nem dei banho pra ele pra sair do hospital, porque eu não estava aguentando, eu estava cansada. Quando o médico falou assim, você tá de alta, eu falei, meu marido, já entra já. Eu só coloquei a roupinha meio que por cima, tava até calor, coloquei ele dentro do saquinho dele. Eu nem consegui tirar foto dele com a saída da maternidade que a madrinha dele deu. Um momento mágico, pra mim, se transformou em um pesadelo. Eu fiquei muito triste, muito nervosa. Era muitas coisas. Gente, não reparem no barulho, tá tendo obras por aqui, tá? Então eu fiquei assim extremamente chateada mesmo com tudo. Eu falava assim, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? E enfim, graças a Deus, né, eu tive a alta logo, né? Eu não sei quantas horas eu fiquei no hospital, mas é menos agora na pandemia, foi menos horas do que é normal de se ficar. Mas mesmo assim, foi bem, eu vou falar pra vocês, foi bem difícil. Tá? Eu não desejo isso pra ninguém. Eu espero que essa pandemia, que esse coronavírus aí acabe logo, mas pelo que eu estou vendo aí, né, tá vindo uma segunda onda. Então vocês, mamães que vão ter seus filhos em hospitais diferentes, vão ficar sozinhas, tem que preparar muito psicológico, porque não é fácil, não é fácil. E eu acho que deveriam rever isso, pelo menos para as gestantes, mães, né, de cesariana. Eu acho que isso deveria rever mesmo, porque assim, o que eu passei eu não desejo pra ninguém. Isso é um trauma que eu vou levar assim pra minha vida, sabe? E eu coloquei na minha cabeça que eu não quero mais ter filhos, mas foi porque aconteceu tudo isso, não foi mágico, não foi gostoso, não foi, sabe? E foi muito intenso tudo isso. Esses dias foram muito intensos e tá muito vivo na minha cabeça. Pode ser que passe, pode ser que eu esqueça, pode ser que daqui um tempo eu venha falando, estou grávida de novo? Sim, mas foi muito difícil mesmo. Então, assim, fica um alerta aí para as mães que querem ter filhos na pandemia. E se você aí pode ter acompanhante, né,
né? Em hospitais particulares, se eu não me engano, pode. Enfim, aproveita, tá? Aproveita para descansar no seu pós-operatório. Aproveita para deixar o seu acompanhante, ou acompanhante mãe, enfim, sei lá, enfim, a pessoa que estiver com você para ajudar a cuidar do seu filho. Isso é muito bom, isso é muito importante, sabe, para o nosso psicológico. Então, eu ficar sozinha ali, nossa, me fez pensar assim, nossa, muitas coisas. Eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu fiquei no puerpério, né, que chama, muito intenso, assim. Mas graças a Deus passou. E eu tô relatando isso pra vocês, porque eu queria muito compartilhar. Eu compartilhei lá no meu Instagram. Tenho mais riquezas de detalhes lá, depois se vocês quiserem ver. E é isso, tá? Para quem é mãezinha aí, que for ter filho agora aí na pandemia, verifica com o hospital se vocês podem ter acompanhante, tá bom? E quem tem acompanhante, aproveita essa oportunidade, porque foi bem difícil, assim, pelo menos pra mim, tá? Bom, é isso, espero que vocês gostem, cliquem em gostei. Eu gostaria de agradecer todos que gostaram, né, curtiram, fez maior sucesso o vídeo da rifa. E assim, as fraldas que eu ganhei, tô usando no Luca, tem fralda até, nossa gente, ele usou todas as P's, eu fiz pouquinha P, ele já usou todas, graças a Deus, já tá na M, tá com 2 meses. E vamos ver, né, até quando ele vai usar a M. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelos likes, pelos comentários. Depois comenta aí e como que foi, né, o seu pós-operatório, se você teve o seu bebê na pandemia, como que foi. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Me siga lá no Instagram também, Mágica Colorida, que eu compartilho meu dia a dia, minhas coisas. Certo? Um beijão.